Foca na PG, galera! Não, é foca no papo, né? Foca no papo. Não, calma. Foca no papo, galera! Estamos aqui hoje com a Adriana Quintas. E aí, tudo bom? Tudo bem. Tudo bom? E tô aqui com o Luizão, né? A gente vai analisar hoje ele, a gente Você vai tá cuidar morrendo, de você. Você tá morrendo de medo hoje, né, de fazer. Não! Ele já apresentou logo o Adriano. Ele sempre fala assim, ó, tô aqui com os apresentadores, sou eu, o Maicão, tô aqui com o Luizão. E a nossa ilustríssima convidada, Adriana Quintas. Hoje ele já foi direto pra você, tipo assim... Adriana. Ai, deixa eu falar bem Tudo dela, bem, querida? senão... Me analisa aí. Ela chegou aqui analisando a gente. Não, gente, isso é mentira. Eu não analiso ninguém fora do consultório, viu? Não, Isso a gente tem os bastidores aqui, que é incrível. Ela já mandou o Mike pra terapia, Isso, já falou que eu tenho precisando. probleminha mesmo. Gente, é mentira! Brincadeira, a gente tava falando um pouquinho antes sobre isso, né? Isso, verdade. Um pouquinho antes Nossa. aqui, a gente tava falando pra ela, pô, tu senta assim fica- pra conversar e fica analisando os outros, tipo, medindo. Ela falou que é mito. Essa aí, é mito. É mito. Mito, mito. gente. Antes de ser psicóloga, eu sou humana. A gente não pode esquecer disso, né? Braba. É que tem coisa que depois que você aprende, é natural, né? Tipo assim, eu trabalho com monitoramento. Todo lugar que eu entro, eu olho uma câmera e já falo, aquela câmera é câmera tal, filma não sei o quê, pega o facial. Então é. Olha pra pessoa e fala. Você olha assim. Eu posso até olhar assim, nossa, esse aqui tá transtornado, mas não é nada assim muito elaborado, né, gente? Ah, sim. Ela apontou Maicão, pra mim. antes da gente começar o papo, Sim. na real mesmo, O papo bom. porque hoje o papo vai ser muito bom, vai ter Falou. muito aprendizado aqui, Sim. principalmente pra nós que é tantã da cabeça. É. Não, nem tanto. Só um pouco. Vamos falar sobre o patrocinador. Você tem exatamente 1 minuto pra falar sobre todos. Tá, mas primeiro eu quero que você mostre essa camisa linda aí, sua. Linda, né? Bonita, né? Linda. Tô de camisa rosa. Ah, brabo. Por que você tá querendo de camisa rosa primeiro? Eu queria que você Hoje visse a gente vai ter que sair, vai fazer um negócio aí, né? um negocinho aí. Blitz, né? É Blitz. Já passou, né? Pra você que tá assistindo, já passou. Né? Então a gente fez a Blitz. Tá no Instagram. Tá no Instagram, se você não viu. No Instagram. Isso aí. É isso aí. E agora Vai tem lá. 1 minuto. 1 minuto. 1 minuto, tá louco? Roda o cronômetro aí na tela. Não rola não, desculpa, ô produção. Eu não quero te lascar, não. Galera, se liga só. A gente tem 3 patrocinadores brabos e eu vou dar um merchan muito bom. Com Cardoso Cardoso você compra uma casa. Porque o Cardoso Cardoso, ele é o melhor em vender casas. E também, depois que você comprar a casa, ela vai estar vazia. E você precisa decorar essa casa. Você precisa decorar essa casa com a Quintas Decor. E aí, você vai ter uma casa decorada, né? Cardoso vai te vender. E a Adriana, que já passou 1 minuto, não? Não, né? Tá bom. E a Adriana Quintas vai decorar essa casa. E depois... Adriana não, pô. Adriana é Não, psicóloga. a Quintas. O cronômetro eu acho que já rodou, né? O cara bagunçou tudo. A Adriana Calma. Quintas, ela é prima da Adriana. Da Da Michele. vereador. Prima. Prima. Mas Só prima, não tem nada. ela não tem Luizão, nada a ver com Quintas Decor. Eu Ela acho- é psicóloga, cara. Eu acho que o resultado não vai ser bom meu, não. Eu acho que já deu 1 minuto. Já deu 1 minuto, cara? Não. Já só de faltou novo. você falar do mito. Só falou falar do mito. Depois que você tiver com a casa e com a casa decorada, você vai ficar muito famoso. E aí você vai precisar fazer uma música ou uma produção. Aí você vê aonde? Nele, na lenda, no mito, no Elcio do Studio M Music. Aí você faz sua produção musical aqui porque o cara é muito top. Virou Ficou bom a sua. uma salada de coisa, né? Ficou bom. Mas deu certo, né, Juca? Ficou bom? Será que garantiu um próximo episódio? Tá certo. Garantiu. Isso Tá aí. garantido. Tá, isso aí. Agora vamos Agora vamos pro papo. pro papo. Adriana, como a gente já falou, Adriana Quintas, Isso aí. psicóloga, formada na... A graduação foi na Unisantos, né? É Há católica. 17 anos atrás. Nossa. Um pouquinho. Bravo. Gente, eu só não vou contar a minha idade pra não ficar chato, tá bom? Só o tempo de formação 19, já tá Vamos fazendo as bom. contas. 19 anos. 7. Se ela começou com 19... Não, deixa pra lá. Eu sou horrível de matemática, então fica de boa. E a última formação que eu fiz foi o mestrado em psicologia clínica na PUC São Paulo. Legal. Bom demais. Já pode ser professora dele. Isso. Porque pra quem não sabe, eu tô fazendo psicologia.
É pra tentar se entender? É, sim. Ai, bem então difícil. vai fazer terapia, Toma! não faculdade. Não. Eu quero entender o Luiz. Tá então bom. tá. Difícil, Aí né? tudo bem. Muito obrigado, mas eu já tenho Tô aqui, lindo. ó, já ganhei o cartãozinho, já É. vou marcar, Já já vai tá marcar. tudo certo. Putz, bom. Bom, isso mas aí. assim, a princípio a gente tá apresentando a Adriana, Isso. né? Tem várias coisas pra ela falar aí sobre o projeto, sobre tudo, mas por que que a Adriana resolveu ser psicóloga? Quando eu era adolescente ainda, não me sentia bem em todos aqueles conflitos que o adolescente passa, aquelas situações, algumas questões familiares. E aí uma psicóloga que tinha na escola que eu estudava, fez uma orientação, me acolheu em alguns dias em que eu não estava bem. E com 13 anos eu decidi, falei, não, eu quero fazer isso pra minha vida. Nossa, 13 anos. 13 anos. 13 Nove. anos eu tava jogando bola na rua descalço e não sabia nem o que eu ia fazer da vida. Mas eu tava jogando bola também, eu só decidi Ah, sim. fazer. Nossa. É porque é uma atitude louvável. A pessoa quer cuidar de outras pessoas, né? E é difícil você pensar isso tão jovem, né? Exatamente. Hoje em dia eu já penso mais sobre isso, né? Sobre ajudar outras Princip- pessoas, né? E sim, principalmente por conta da religião, por Uhum. essas coisas que você vai se tornando mais acolhedor, né? Querendo ajudar mais. Mas quando você é jovem, é igual você acabou de falar. Você tem tanta coisa na sua cabeça conflitando que você tá pensando em se resolver primeiro. Exato, então. Eu acho que talvez naquele momento a angústia era tanta, e tantos jovens hoje vivem tamanhas angústias. Hoje o suicídio é um tema super, super em alta, infelizmente. Isso tem acontecido muito, principalmente entre os adolescentes, né? Então, a necessidade que eu percebi naquele momento de um acolhimento que eu não tinha de ninguém, e essa profissional conseguiu me ajudar, e eu vi o quanto os outros colegas também sentiam o que eu sentia. Eu falei, não, mais pessoas precisam ter essa ajuda, e é isso que eu quero fazer. Nossa, Ah, da hora, né? geralmente ela vai ajudar bastante a gente. Não, eu preciso demais dessa ajuda. O que a gente pensa, o que a maioria das pessoas pensam, eu sei que a gente vai ter um bloco específico para explicar Uhum. sobre isso, mas a maioria das pessoas pensam que, na verdade, ela tem que se resolver sozinha e dar um jeito sozinha. E muitas vezes essas pessoas que pensam isso é que mais precisa estar no local e não tá, né? Exatamente. Eu até coloquei no meu site que eu fiz para falar um pouquinho do que é psicoterapia, né? Então, uma das frases que eu coloquei é de um livro que eu tirei, né? De uma autora, uma psicóloga fantástica, que é a Bilê Sapienza, que ela fala assim, fazer terapia não é um ato de fraqueza. Muito pelo contrário, você não vai à terapia porque você está se sentindo fraco e você precisa de alguém para te ajudar. Não, fazer terapia é um ato de coragem, porque estar ali de frente com os seus conflitos e as suas limitações e você lidar com isso de frente é muito mais difícil do que você, por exemplo, utilizar uma bebida alcoólica para esquecer dos problemas, você ir para balada, para se distrair, você fazer 1 milhão de outras coisas fugindo daquilo que está te angustiando. A terapia não vai fazer você lidar de frente com isso. Cuidar, né, da dor. Ah, sim, porque a pessoa sempre recorre ao que é mais simples, né? É mais Que é fácil. mais O fácil. mais fácil é você ir usar uma droga. Solução Beber. imediata, né? Isso aí. O pessoal fala da dopamina aí, que o cérebro vai buscando prazeres altíssimos, cada vez maiores, e aquilo ali não resolve, né? Só Pelo distrai. contrário, Amortece naquele momento, mas quanto tempo dura? quando volta bem pior. Mas voltando pra falar sobre a Adriana. A Adriana é de Praia Grande, De Praia Grande. Não é forasteira. não é forasteira. Ainda bem, gente, ainda bem. Isso aí. E assim, sempre foi nessa. Você nunca trabalhou com outras coisas? Quando eu me formei, a carreira clínica é até para psicólogos, né, que estão se formando, eu também dou
né, supervisão. Aula de grátis, Esqueci gente. de falar. Aula de grátis. Que depois do mestrado eu comecei a oferecer supervisão para profissionais, né? Então vou explicar o que é supervisão. Todo psicólogo, ele tem um supervisor de casos. Então todo profissional, ele tem um outro profissional mais renomado que ele para discutir os casos da clínica. Então, a gente conversa com um profissional renomado ou em grupo ou individual sobre os casos que a gente atende para a gente ter mais um olhar sobre aquilo, sobre o que o paciente está trazendo. Então, às vezes as pessoas acham que o atendimento clínico do psicólogo é só ali escutar e que fácil. Não. A gente faz terapia pessoal porque a gente precisa também para atender. A gente faz supervisão de caso com outro psicólogo mais renomado que a nossa graduação para a gente ter um outro olhar e olhar ainda melhor para aquele caso que a gente está atendendo. É uma cadeia de coisas, né? De situações para poder... a pessoa acha que só vai lá falar contigo lá e desabafar, né? Não, é bem profundo. E eu acho que é muito tenso esse negócio, cara. Bem difícil. Porque você pegar uma galera, escutar uma galera cheia de problema e chegar em casa e falar, tô de boa. Não, é muito difícil. Por Porque isso isso não que... fica na tua cabeça assim... Eu acho que eu não, eu não entra- tenho capacidade disso, não. Chegar em casa eu vou ficar 1 milhão de coisas na minha cabeça. De casa. Vamos dizer, num dia normal, um dia da clínica normal, você atende quantas pessoas? Hoje eu atendo em média 7 a 8 pessoas Já por dia. pensou? Nossa. 1 hora cada pessoa? 50 minutos a 1 hora. Nossa. Quantas coisas que eu ia levar? Uma mochila de coisa pra casa eu ia levar. Pensando, pô, fulano, isso e aquilo. Não tem capacidade de pensar, não. A gente vai aprendendo a lidar, né? Ao longo da carreira. Você Dos vai anos, né? aprendendo a lidar e a separar e a deixar realmente no consultório aquilo que é do consultório, para você também ter vida pessoal. Mas é impossível eu dizer que não me toca, é impossível eu dizer que hora ou outra eu não penso num caso mais difícil, ou que tá mais complicado de resolver, ou às vezes famílias, porque como eu atendo criança e adolescente também, né? A gente tem uma sala só de ludoterapia que atende crianças e adolescentes, ou seja, só com materiais próprios dessas idades, então a gente atende a família junto depois, numa orientação que a gente chama de devolutiva. Então, alguns casos que envolvem famílias, que é mais complexo, é impossível eu falar que, não, eu separo tudo e não penso em nada depois na minha casa. Né? Você tem filhos? É casada? Não. Não, eu já fui casada, sou divorciada, mas não tenho filhos. Talvez até por ver a complexidade que é. Mas dizem que quando ter filho sendo psicólogo é melhor, que você educa ali num caminho melhor, não é não? Nem sempre, né? Porque o nível de exigência quando você é psicólogo é muito maior naquela educação, né? Então você acaba se cobrando mais, né? Não, Você não... Em um relacionamento, já que você não tem filhos, aí você pode ser a psicóloga do teu namorado, do teu marido. tipo assim, alguém, amor, não? você precisa se tratar. Tá ligado? Chega em casa e fala, deita aí, deixa eu falar. Não, e Te dá um encaminhar sermão. ele para terapia. Aí ele começa, com não, certeza. sabe o que é? Que eu tô pensando em outra pessoa. O quê? Não rola, né? Não, isso também as pessoas têm bastante dificuldade de entender. O psicólogo, ele não pode eticamente atender nenhum conhecido. Por exemplo, nós estamos nos conhecendo aqui. Eu não posso mais te atender, eu não posso mais te atender. Nossa, que Né? chato. Pensei que eu ia fazer hoje, já ia ter uma aqui, já uma... Pois é. Então, mas tá conhecendo agora, atende a gente agora. Não, para agora de Faz de desiste conta que de isso mim. aqui não tem uma entrevista antes do atendimento? Faz de conta que foi a entrevista. Tá ótimo. Vou pensar no seu caso. Poxa. Era. Ah, que chato, que Pois negócio. é. Mas nem que eu queira, mas se eu quiser. Não, Por aí que eu não- encaminho para uma colega. Por quê? O profissional, o psicólogo, ele precisa estar totalmente inerente à vida da pessoa. Então, eu preciso saber aquilo que você quer me falar e não aquilo que as minhas impressões ou as impressões da sua mãe, da sua tia, da sua avó, do papagaio, do periquito, que acham do que você é. Não.
Eu tenho que trabalhar com aquilo que você quer me trazer. No seu tempo é que a gente vai trabalhar a intensidade da sua dor, o que está acontecendo, a gente vai trabalhar o seu sentimento. E não por uma análise prévia. Isso é uma coisa. E a outra coisa é assim, o profissional, o psicólogo, ele é humano. E às vezes as pessoas têm dificuldade de entender isso. Não só na psicologia, mas em outras profissões também. Então, assim, eu tenho as minhas limitações como ser humano. E o paciente ter conhecimento disso, acaba que na hora que ele for falar, mas ela também passou por isso. Mas ela também não consegue lidar com isso aí. Entendi. Já pensou uma amiga mó chata? Fala, puta, tem que atender essa minha amiga mó chata. Nossa, imagina atender o Luiz. Eu já analisei ela bem antes, ela nem sabe, já tava tudo esquematizado. Maicon, já apresentamos a Adriana. Isso aí. Você já passou Pra um minuto agradecer. já, cara. Você já... Não, mas é que 1 minuto é o do começo que tem uma que eu atrasei, né? que você atrasou. Tá. Então eu acho que agora deu os 15 minutos e... Isso aí. Olha lá, o Juca tá olhando pra nós. Hoje... Estamos encerrando o primeiro bloco e já voltamos. Isso aí. Voltamos. Estamos aqui, nem saímos daqui, na verdade. Não, na verdade eu sou muito lindo. Se eu falar que saí daqui e um psicólogo estiver assistindo e eu estiver mentindo, ele vai saber? Não. Fiquem tranquilos. A gente ainda não lê mente, nem faz adivinhações, nem prevê o futuro. Acho que eu vou trocar de faculdade. Porque, assim... Tô falando dos achismos, né, que a gente tem. Esse segundo bloco, sobre? A Adriana vai explicar sobre o que é a psicoterapia. A psicoterapia, essa parada aí. Aí eu já começo a falar um negócio, porque eu tenho muita dúvida, né? Mas então eu vou deixar ela começar e depois a gente volta nesse negócio aí de... eu, na minha cabeça, no meu achismo aqui, de verdade, eu pensava assim, a pessoa tá olhando, ela sabe se eu tô mentindo ou não. Não sabe. Isso é um pouco de ideia de filmes, né? Que acaba passando pra gente. Que muito mais, pessoa, você não é mais detetive e tal, que os outros? E tal, e fica naquela coisa de... Não, a gente não... Assim, a experiência acaba que, claro, a gente, quando percebe algumas características, talvez mais fácil do que outras pessoas que não estudaram, né? Mas, assim, não é algo profundo, é algo muito superficial. É assim, também são achismos nossos, né? Então, a gente percebe uma característica ou outra, mas... Nada como são nos filmes, né? De você adivinhar, de perceber, já tem um raio-x da pessoa ali. Não. Porque os caras fazem um negócio, tipo assim, que a pessoa... Tá se metaforando muito, o corpo dá sinais, né? Não tem os sinais que faz não sei o que com o olho, que faz... Sim, tem sinais, o corpo fala, né? Estuda isso na psicologia? Sim. Isso aí, sabe quando você tá mentindo no seu filho, né? Me enganando, né? Você tá me enganando. Aí eu falei, cara, vai estudar de novo, tá tudo bem. Mas isso é ao longo do tempo, ao longo dos atendimentos, não é assim que nenhum amigo, ou um colega, ou uma pessoa que eu tô conhecendo agora, eu vou ver gesto assim, gesto assado, e a pessoa então é assim, é assado. Não, isso é ao longo da psicoterapia, o modo que a pessoa fala, né, o modo que ela gesticula, se ela é muito rígida, como ela anda, mas isso é ao longo do tempo, conforme a psicoterapia. Ela jogada na cadeira, largada na cadeira, parecendo que... Bom, mas vamos lá, vamos pro papo que a Adriana escolhe, como vocês já sabem, no segundo bloco, o convidado escolhe sobre o que vai falar. E não tinha como ser diferente. Ela tem que falar sobre o que é psicoterapia. Exatamente. Por que eu faço questão de falar psicoterapia e não só terapia, né? Então, vou começar por aí. Existe uma diferença que as pessoas acabam confundindo, tá? Terapia é algo que qualquer pessoa que não seja profissional, psicólogo, pode fazer. Então, existem alguns psicanalistas, por exemplo, que fazem um curso de psicanálise, seja ele um curso curto ou um curso dentro da Associação Brasileira de Psicanálise, e faz isso de uma maneira profunda, e aí vai ser um terapeuta, um analista, e vai atuar com a terapia com uma pessoa,
ponto. Ou algumas terapias alternativas que também são chamadas de terapia. De diversos tipos, tem terapia holística, tem outros tipos de terapia que a pessoa também vai para cuidar do próprio corpo e aí faz um trabalho de mente e corpo junto. Então, existem vários tipos. Agora, a psicoterapia, aí sim, ela é exclusiva dos profissionais psicólogos. Então, por isso, psicoterapia. Né? Então, essa sim é aquela que são profissionais que fazem a graduação da psicologia e atendem no consultório, que é a psicologia clínica. Então, existe uma diferença, às vezes as pessoas não sabem. A gente acaba falando terapia porque resume, né? Ah, vou ali fazer minha terapia, ou vou na terapia, ou vou fazer uma entrevista de terapia, mas pode ser tanto com um psicoterapeuta como com outro terapeuta que trabalha outras linhas de outras maneiras. Mas com um profissional psicólogo é psicoterapia. Ah, entendi. Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Uma dúvida. Eu ia falar assim, ou seja, trata de doido. Doido não, pelo amor de Deus! 5 não minutos fala ela de explicando doido. tudo, eu assim, tá, trata de doido. Entendi. Não. Essa é uma outra coisa antes de você perguntar. Tá bom. Essa é uma outra questão. Atrapalhei você, Muito foi mal. Mas... importante. Eu já falo muito. Que psicoterapia... Gente, o que é psicoterapia? Ah, eu vou ter que fazer psicoterapia porque eu tenho um transtorno que o médico diagnosticou. Não. Isso é importante, hein? Não. Eu posso fazer psicoterapia para autoconhecimento. Eu tô ali com a minha vida, não tô lidando bem com alguma questão, ou não tô me sentindo bem naquele momento, naquela fase, tô passando por uma dificuldade, seja no meu casamento, seja na escola, com os adolescentes. Tô vivendo uma situação de bullying na escola. Ou, os meus pais não me entendem. Eu tenho vontade de morrer, ou a automutilação com os adolescentes, que hoje em dia também acontece muito. Ou tô em crise no meu casamento. Ou, eu tô com meu filho, eu não sei mais o que fazer para ajudar meu filho, isso é muito comum. Mas eu já fiz de tudo, Adriana, até reza brava, nada adianta, né? Aquela coisa toda. Não. Sessão de descarrego. Exato, né? Não, eu preciso saber como é que eu faço para ajudar meu filho, porque eu já tentei de tudo e eu não consigo. Vai buscar ajuda na psicoterapia também. Então, crianças, problemas de aprendizagem, né? Então, a gente tem diversos motivos, o que mais tem é de você buscar a ajuda da psicoterapia. Então, não precisa ter um transtorno, não precisa ter um diagnóstico para buscar ajuda. O autoconhecimento é o que faz com que a gente consiga lidar melhor com as nossas frustrações, com as nossas limitações, e isso vai ajudar com que a gente consiga se sentir melhor diante das nossas angústias, porque quem na vida não tem angústia? Sim. Ou seja, Não, aí eu. Ou seja, você normal você tem que, que ir também. Eu que sou muito... Quer ver ela Não, falar? calma aí. Não tem ninguém normal, cara. Eu que sou muito mas normal e muito normal? lindo. Aí, ó. Eu sabia que ela ia brigar comigo. O que é normal? Alguém Tudo que eu sabe penso o O que é normal? O que Vou é te normal? explicar. Eu sou muito normal, muito lindo e perfeito. Isso já não é normal. Lógico que é. Eu sou normal. Essa é uma autoestima elevadíssima, um pouco além. Viu? Mas com certeza, né? Com razão, óbvio. É que assim, a gente tem que tentar desconstruir aqui as nossas próprias crenças. Isso. E eu tô falando assim, você que é normal, e aí você falou pra mim lá dentro da sala, o que é normal, cara? E tem alguns momentos que a pessoa, ela é uma pessoa que não tem nenhum transtorno, mas naquele momento aconteceu algo, um pós-pandemia, né? Que a gente tá agora. Muito, tem acontecido muitas O crises. cara perdeu a empresa, perdeu tudo que tinha, ou ganhou, né? Tem muita gente que ficou famoso demais na pandemia e não sabe lidar com isso.
O Michael ficou É muito famoso. Aí é difícil, né? Entendi. Ser muito famoso. Acho que ela tá do te nada. analisando. Esse daqui eu vou ter Esse que aí, cuidar, cara. Trabalho difícil esse aí, hein? Vixe, vai me dar B.O. Adriano olha assim, mano, rapaz, Meu Deus. se é tudo... Não, mas isso que a gente tá falando assim, às vezes até parece que é forma de brincadeira, mas não é, né? Não é. É o que naturalmente as pessoas pensam mesmo, é o que a gente pensa mesmo. De vez em quando. Exatamente. Exatamente. Nossa, Todo a mundo pessoa aí pensa tem que eu sou muito problema. Essa pessoa vai na terapia tem problema. Não. Ela é a pessoa mais saudável que tem. Porque ela faz psicoterapia. Por quê? Porque ela olha para as limitações dela, ela cuida das dores, das limitações. Então, ela é saudável, ela faz psicoterapia. Então, e a gente pensava que era o contrário, né? Achava que E era aí só quando a gente pessoa doida. vai, que tipo assim, pô, pra que você tá indo no terapeuta, cara? Na terapia, tu é normal. Ou se não, conversa comigo, eu sou teu amigo. Nossa, você não fala com a tua esposa pra ir lá falar com a terapeuta? Você vai fazer terapia lá com a Adriana, mas comigo você não fala. Aí já lascou. É normalzão isso, né? Muito isso acontecer. Não, as pessoas às vezes não conseguem entender o que é você conversar com um amigo, que você desabafa e aquele amigo vai falar pra você, Você tá fazendo cagada. Hoje em dia, difícil. tá menos do que era antes. As pessoas entendem melhor. Você sente isso na sua clínica, no seu... Então, nesses 17 anos como psicóloga clínica, tá um pouco melhor, mas ainda há muito preconceito. Por que você acha que esse preconceito ainda tá muito enraizado? Eu vejo que pelo estigma que é o psicólogo e o psiquiatra. Porque o psiquiatra também ainda é visto dessa maneira, como, é o médico que tá de doido. E não. Total. Não é não? Não. Então, é o que eu queria falar, no começo. Deixa O que eu ele queria falar falar, agora. o que eu queria falar no começo. Aquele negócio de coach. Você acha que não deu, tipo, sei lá, uma apagadinha assim na área dos psicólogos? Ou houve um conflito ali? Porque o coach, ele deu aquela crescida, né? Que é aquele famoso autoajuda. Sim. Você não acha que teve um conflito ali? Teve um conflito, sim, ideias. porque as pessoas, até porque as pessoas não conseguem, ou não conseguiam, né? Eu falei de coach, ela ficou brava. Parar. Coach? Não, Não, também não dá, tem- né? Aqueles caras ficam, vai, você consegue. Você consegue tudo? Ninguém vive daquele jeito, cara. Não Eu tem não como. sou contra. Eu acho que existem profissionais sérios na área, mas também eu acho que bastante gente se aproveitou dessa ideia e sem informação, né, real daquilo, profunda, acabou utilizando e fazendo, banalizando, vamos dizer assim, o conceito do coaching. Né? Mas o que houve de conflito foi uma confusão mesmo do que é um coaching e o que é um psicólogo. Né? Não, eu não vejo que apagou, não, a questão do psicólogo, porque o psicólogo clínico, ele é um trabalho muito singular, muito específico. Então, não tem nada a ver com coaching, nada. Né? Existem alguns psicólogos que se especializaram nessa área do coaching, trabalham de uma maneira específica como coaching. Mas, se for falar de psicoterapia, não tem... Assim, o trabalho são muito diferentes. Né? Então... É porque eu vejo que o pessoal dessa área... Eu já ia falar, ou seja, coach, você não tem nada a ver. ou que seja coach. Eu ia falar, já falei. Seja coach. Ou Não, seja... porque eu vejo essa tipo assim, agora que eu tô na faculdade, né, a gente fala de coach, a pessoa fala de coach aqui do meu lado. Você falou de coach, tá esperando aqui do meu lado, é isso? Entendeu? Mas, tipo assim, pelo menos no começo, eu sigo alguns caras, assim, coaches, que tem uma ideia legal, sabe? As mais aprofundadas, sabe? Ó, você, psicólogo, vamos cancelar o Michael vamos cancelar agora. o Michael, que ele falou de coach. Tá cancelada. Né, Adriana? Não pode, desliguem, não não pode, desliguem. Não pode ser que o cara que vai Assiste ser... com a mão no Michael, assim, ó. Não pode ser que o Michael, estudando psicologia, vai ficar falando de coach aqui pra nós. Desliga, pode desligar. Não tem problema. Nem deixa seu like, não curte. Não curte, não compartilha. Isso aí. Estraguei tudo, né? Não, é importante, porque muitas pessoas têm essa dúvida, confundem. Sim, É importante sim, você sim. trazer isso. Legal.
Você achava mesmo que o coach era um psicólogo? Não, é que tipo assim... Não, tô brincando, pô. Eu sei esse que não. conflito. Você tinha certeza, não é? Lógico que isso. você não achava. Isso não é achismo. Não, isso é certeza. Mas, que a Adriana falou, tem ótimos profissionais, a gente tá só conflitando. Vamos trazer um coach aqui pra explicar melhor. Antes que a gente seja cancelado mesmo, total. Pelos coaches e pelos psicólogos. Mas eu acho que tem, em todas as áreas, tem os profissionais bons e ruins. E os aproveitadores e os que realmente fazem o que tem que ser feito. E é assim que funciona, a vida é assim mesmo. Exatamente, isso é qualquer profissão, né? É isso aí. Isso aí. Maicão. 31, você passou do horário de Não, novo. Você... a gente tem 1 minuto do início. Você tá bem ruim, mano. Você não, tá, tipo, pô. Gente, já voltamos. Isso aí. Voltamos! Estamos no terceiro bloco, daqui a pouco é o quarto. Gente, eu acho que eu vou ter um imprevisto para o quarto bloco. O quarto bloco vai ser incrível. Tá bloco bom, surpresa. não, Gente, o bloco surpresa, não sai daí. O bloco surpresa é muito Nossa. surpresa. Beleza. Antes eu preciso terminar um assunto que a gente falou no último bloco, que foi sobre, tipo assim, eu tô fazendo psicologia. Eu quero saber se eu, terminando a faculdade de psicologia, eu posso fazer... Psiquiatria. Atender como psiquiatra. Eu posso ou não? Não pode. Então para, pô. Então para com esse negócio aí. Se você quiser ser psiquiatra, você vai ter que mudar para medicina. Não, vou continuar, vou ser psicólogo mesmo. Medicina não. Então, existe uma diferença, as pessoas confundem também. O psiquiatra, ele é uma especialidade da medicina. Só da medicina. Como a ginecologia, a cardio, a pediatria. Então, é uma especialidade da medicina, tá bom? Porque eles vão trabalhar a parte mais neuroquímica para entender todas as medicações que são extremamente complexas, que a gente fala que são medicações psicotrópicas, que não são iguais às outras medicações que a gente toma, elas fazem um outro trabalho ali, por isso elas demoram até para fazer efeito. Antidepressivos demoram às vezes de 20 a 30 dias, dependendo da pessoa, para começar a fazer efeito, né? Porque vai entrar lá nas sinapses do cérebro, que são as partes neuroquímicas. Então, o psiquiatra precisa estudar toda essa parte para que ele possa entender cada detalhezinho da medicação para passar para o paciente. Então, quando o paciente vai ao psiquiatra, ele não tem igual uma consulta que ele vai ao psicólogo. Ele fala só dos sintomas dele, o psiquiatra vai entender os sintomas, né? A fase que a pessoa está passando naquele momento para passar a medicação. Outra coisa... Ai, mas Adriana, a medicação, a pessoa vai ficar dopada, ela vai ficar dependente do remédio, ela vai ter que tomar a vida inteira, porque o remédio deixa a pessoa, né, aquela coisa assim, não, gente. Não? Não, deixa... Não, nossa. Não. Eu achava que era tipo assim, ó, vai na psicóloga, a psicóloga vê. Não, é doido. É doido. Vai pro psiquiatra... O cara dá o remédio e dopa e fala, vai ficar quietinho aí. Isso, fica no cantinho da sala. Trancado no manicômio. Assim, ó. Meu não é isso? Não, gente, não. O manicômio foi extinto faz tempo. Não tem um lugar pra guardar os caras assim. E aí? Como onde coloca? vai guardar ele? Vixe, lascou. Mas ele tem que ser cuidado. Filhote, vou voltar pra tua casa. Nossa, cara, eu tô muito atrasado, hein? Também. Não, eu acho que a maioria das pessoas que tá ouvindo isso vai falar assim, Nossa. o Luizão tá certo, ela tá contando coisa que não é verdade. É verdade, o Luizão que tá certo. Ô, Adriana, a gente, nesse caso aí do psiquiatra, é que nem, mais ou menos, guardado as proporções, é o dentista, né? Você vai no dentista, aí o cara faz a limpeza, aí ele fala, ó, vou te mandar pro cara que faz o canal, o outro que põe o aparelho, o outro, cada um tem a sua especialidade. E no caso, o psicólogo, ele não é um médico, né? Não, ele não é um médico, né? Às vezes as pessoas confundem, chamam até de doutor. Eu tava te chamando Não de chama de doutora. doutor? Eu tava chamando ela de doutora. Não pode ser chamado de doutor? Aí ela falou assim, não, Luiz, doutora não. Na verdade, não é que precisa. não pode. Tem algumas pessoas que gostam, talvez pelo status e tudo mais, ou fez doutorado, porque, na verdade, o doutor, ele vem do doutorado. Então, se alguém quiser realmente te chamar pela minha formação, vai me chamar de mestre. Ela entende? Sim. E não de doutora, porque eu não fiz doutorado. Mestre. Né? Então... É muito melhor. Seu mestre.
Ó, Os mitos já levantaram. que Tipo, foi, cara? Me chamaram, tá ligado? Não é vocês, não. Não, vocês não. O Vocês são os mestre. mitos, as Vocês lendas. são os mitos. A lenda, tá? Muito Ela acima. é mestre? Ela é o mestre. Não é mestra? É mestra, na verdade, é mestra. É mestra. É, porque agora eu tenho até medo de falar os pronomes aí. As coisas. É, mudou Fala tudo, errado. né? É, que eu falo errado aí. Aí pessoal você vai ser pega no meu cancelado. pé. Ah, mas vai fazer o quê? Tem horas que a gente... Cara, eu quero ver a pessoa que senta aqui e sabe tudo sobre tudo. Não verdade. existe essa, Não existe essa existe. pessoa. Então eu Só vou eu, né? dentro do que eu aprendi, me desconstruindo e aprendendo com as pessoas que vêm aqui. É por isso que a gente traz sempre pessoas muito mais inteligentes do que a gente. Aí trouxe aqui, nós, um corta, ela, uma mestra, tá ligado? muito além. Tá ligado? Tipo assim, é isso. Não, é gente, isso. é sério. Mas é só pra exemplificar, porque às vezes as pessoas, até pra ir ao psicólogo, ai meu Deus, eu vou naquela doutora, ai, ela tem muito conhecimento. Não, gente, não. É um profissional que estudou, capacitado, como outros profissionais também são capacitados. Não tem esse status todo, essa coisa que também a medicina, né, tem muito. Nossa, Aquele é um médico. doutor do conhecimento. Não. É bom ela falar isso, né? É. Porque mesmo ela falando e eu olhando, ela põe Toda- o óculos, É. aí senta, aí aí você já olha e fala. O óculos, O óculos mata, cara. É, E quando faz assim, tipo. o óculos Entendi. é a personificação, não tem o Clark Kent. Mas bom, Exatamente. a gente precisa isso falar, que eu a gente precisa falar Um daquele psicólogo, negócio. se você chegar no psicólogo e ele não tiver de óculos, sai fora. Ele não conhece nada. Pô, cara, mas eu não preciso usar óculos, e aí? Põe um óculos, cara. Nem que seja aqueles fake lá que não Aqueles tem grau. Aqueles que não tem grau, só pra disfarçar. Eu vou E usar pra óculos. usar ele baixo, assim, tem que ser um pouco baixo. É. Pra poder Pode ser usar aquele meio por redondinho cima. lá, assim, ou É, não? e esse Esse é de redondinho. psiquiatra. É de psiquiatra? Ah, não, é verdade. Não, isso é Harry Potter. Gente, A não. gente... Vamos pro papo que é sério. Não, todos os papos aqui é sério. É, mas Esse daí é o do projeto. O projeto Pode falar. social, né? O projeto social Muito imperativo. existe há 5 anos. Ele foi uma ideia não só minha, mas dos meus supervisores clínicos, de trazer para Praia Grande algo que já existe em Santos, já existia, no caso, em Santos, que são as universidades, elas criam, né, um projeto que chama-se, a Unisantos chama-se de recém-formados, a Unip, que são as mais antigas aqui da Baixada, chama-se de portas abertas, que são clínicas populares em que as pessoas elas podem ir fazer psicoterapia num valor reduzido, tanto para o profissional recém-formado das universidades ter experiência, né, e ganhar experiência com a clínica, e também os pacientes que não têm condição, porque o trabalho do psicólogo é um trabalho caro, não só para o paciente, mas para o psicólogo também, como eu até falei no bloco anterior, né? Sim. A gente paga supervisão de caso, a gente paga terapia, a gente paga consultório. O nosso custo também é um custo muito alto e a gente acaba tendo que passar isso para o paciente. Então, essas clínicas populares, que são das universidades, elas acabam proporcionando a psicoterapia para as pessoas que não conseguem ter acesso. E aqui na Praia Grande nunca teve nada nesse sentido, como as faculdades são em Santos, aqui a gente nunca teve nada. Então, o projeto ele veio com esse ideal de poder oferecer psicoterapia para qualquer classe social, para que as pessoas que não têm acesso a esse trabalho possam conseguir ter psicoterapia com qualidade. Infelizmente, hoje, quando o convênio oferece psicoterapia ou algumas clínicas populares que hoje em dia a gente tem que oferece psicoterapia, ou não, acaba não oferecendo com a qualidade que deveria. Então, é menos tempo, então são só 30 minutos, e 30 minutos a gente está começando a aprofundar. O paciente chegou, ele começou a aprofundar, acabou a sessão. Então, triste. o mínimo para você chegar em algum lugar é 1 hora, 50 minutos? O que foi estudado são 50 minutos. Nossa, é muito importante isso, né?
Verdade. Eu rasguei o papel. Você é, tipo, Eu sou meio imperativo. hiperativo. Tá chegando no quarto bloco, cara. Tá chegando no quarto bloco. Assim, gente, isso aqui é muito importante, de verdade. Esse momento aqui, falar sobre a Praia Grande, ter um projeto. A gente está vivendo agora um quase pós-pandemia. Isso. As pessoas estão com o seu poder aquisitivo menor, Isso. bem menor. Já tem um pré-conceito sobre terapias e esse tipo de trabalho que faz o psicólogo, o psiquiatra. E ainda pensa assim, eu vou comprar comida ou eu vou fazer terapia? Exatamente. É bem E a isso. realidade é bem essa mesmo. E é triste, mas é verdade. E tendo um projeto social desse, a gente tá apresentando e tá dando espaço para a Adriana tá falando sobre isso, por ter pessoas que nem o Michael, que está se inserindo no mercado através da faculdade que ele vai fazer, e ter pessoas muito próximas da gente que precisa e que não vai ter condição nenhuma se for pagar um alto custo. E é muito verdade isso aqui na Praia Grande. Sim. E eu acho que na maioria das cidades, assim, que tem esse problema que nem a Adriana falou, de talvez não ter uma faculdade que forme as pessoas, de não ter profissionais na área. Porque às vezes a pessoa se forma aqui e vai trabalhar em São Paulo, vai trabalhar em outro lugar, numa região com maior quantidade de pessoas, Um poder aquisitivo também melhor. poder aquisitivo melhor, clínicas que já são conceituadas, que contrata a pessoa antes mesmo dela estar formada, que já tem um conhecimento da pessoa, e aí acaba sobrando até, como a Adriana falou, que eu acredito que não é nem má formação, pessoas que às vezes tá cuidando de outras pessoas, mas ela nem sabe o que tá fazendo, né? Comprou o diploma, esse tipo de coisa que a gente vê acontecer, passando aí em vários casos. Exatamente. E o profissional, e eu nem digo, né, mal dos meus colegas que acabam que se submete a convênios, se submete a clínicas populares por querer iniciar o trabalho clínico, né, por querer ter experiência. Só que o que eles pagam, não dá para a pessoa pagar uma supervisão. Não dá para esse profissional se especializar fazendo outros cursos, porque não tem condição. Sim. O que eles pagam, o psicólogo é extremamente desvalorizado pelos convênios e por essas clínicas populares, né? Então, o projeto também é uma oportunidade não só para as pessoas que precisam ter acesso à psicoterapia e não têm, mas também há profissionais que são recém-formados ou que querem inserir no mercado de trabalho, ter experiência, também é uma oportunidade, porque todos eles devem, e eu exijo supervisão de caso de todos os profissionais que atendem no projeto. Então, é um trabalho de qualidade que a gente está oferecendo a baixo custo e dentro dos parâmetros dos 50 minutos. Sim, legal. Top. É muito bom Muito isso, bom, porque essencial, a né? gente chega num... Né, Michael? A gente Essencial sabe aqui na como Praia que é Grande, né? entrar num consultório, que as pessoas às vezes estão com o filho no colo, o médico a pessoa abre a porta, nem senta, ele já nem pôs nem a mão, não falou nada, e aí a pessoa pensa, eu vou num psicólogo num lugar desse, aí eu vou chegar, a pessoa não vai... Vai, tá na hora, vai. Sai. Vai. E porque, Vai piorar a situação. mas tudo isso também porque a gente tem a ideia de que tudo que é social é feito de qualquer jeito. E a ideia do projeto não é essa. A ideia do projeto é oferecer um trabalho de qualidade a baixo custo. É o contrário disso. Tanto que o consultório, os mesmos psicólogos que atendem no particular têm uma agenda do projeto. Ou seja, o trabalho é o mesmo, o consultório é o mesmo, né? A comodidade é a mesma, o acolhimento é o mesmo, o cafezinho é o mesmo, a água é o mesmo, tudo é o mesmo. Então, não tem distinção nenhuma. Então, esse mesmo profissional que atende outros pacientes a valores particulares também tem uma agenda do projeto. Cara, que legal. Eu gostei da parte do cafezinho. É que você não fez mais cafezinho também, né, pra gente comer aqui. O Michael, ele sempre traz café, sabe? Traz suco, mas quando o convidado não gosta muito, quando não agrada, ele não ele traz uma água quente às vezes. Ah, entendi. Você já entendeu, né? Uhum.
Já tudo Mas bem, é gente. porque eu tô ansioso. Não teve café pra Adriana, né? É que ela não toma café, é isso? Você É. falou com ela antes. É que eu analisei ela. Gosta muito de café. Adoro É que- café, Nossa. gente. É Brincadeira, que eu brincadeira. analisei ela antes e eu vi pelo comportamento que ela não gosta. Gente, isso porque ele está no primeiro semestre, hein? Olha Começou só. mais um mês a aula do cara. É que eu Já li, tá analisando geral. Não vai servir. é que eu li a mente dela e Psicólogo Meu lê Deus. mente? lê, lógico. Vê se a pessoa tá mentindo, vê, né? Infelizmente, não, pena. Sim. a gente não tem Sim, esse lógico, dom, eu a sei gente que- não tem. Não é um metaforando, né? Não. Mas um psicólogo pode ajudar a solucionar um caso de polícia, um caso criminal, por exemplo, se você estava Verdade, tratando a pessoa antes dela cometer um delito? Sim, há áreas específicas da psicologia, não só áreas como testes, que aí sim, os testes nos dão mais especificidade da personalidade da pessoa. Por exemplo, aqueles testes que você vai fazer do trânsito, quando você está tirando carta, Sim. que você faz o psicotécnico, né? Sim. Então, ali a gente tem, sim, detalhes sobre a personalidade, o perfil, se a pessoa, por exemplo, é usuária de alcoolista, por exemplo, drogas. Então, a gente tem um perfil, se a pessoa E é muito aquele- nervosa no trânsito, se ela consegue lidar com situações embaraçosas. Aí, os testes nos dão um pouco mais dessas características de modo mais imediato. Nossa, ela falou de teste, me fez lembrar aquele teste que você tem que ficar fazendo um risquinho assim, O ó. risquinho, esse Nossa, é o... que negócio Nossa, chato. Esse bagulho teste chato. se E chama as- palográfico. E E deu que eu as sou pessoas- ansioso naquele teste. Quando você tem alguém do lado, você só escuta o barulho do lado, tac, quebrando a ponta. Nossa, aí você olha e fala Muito assim, bom. "Ixi, já era, Já perdeu, era. vou Eu ganhar vou." a vaga aqui, ela meu tá de boa. Vocês são trouxas. Aquele teste é pra quê? É de personalidade, é o palográfico. É. É. Então, ela mostrou lá no meu teste assim, que eu sou muito lindo. Ah, É é? verdade. Ridículo. Aí você saiu dele e falou, pronto, eu vou ser modelo. Saiu de lá. Muito Nossa, cara. É. É muito. E tem falou, umas falou coisas- de teste e, tipo assim, deu 15 minutos, Luizão. 15 minutos e 15 segundos, né? Isso. É. Acabou. Falou de teste, Luizão. Acabou o terceiro bloco, a gente já falou do projeto, que era sobre isso que estava previsto. E voltaremos em breve. Aguarde. Voltamos para o quarto bloco, o bloco surpresa. Se segura, se segura. Assim, eu tô com sua ficha aqui. Cara, te analisando assim, você tá com probleminha, cara. Aí vou te encaminhar assim pra uma pessoa um pouco mais graduada. Porque... Gente, me falaram que esse quarto bloco tá um pouco surpresa. Eu recebi uma ligação, eu vou ter que sair mais cedo. A doutora também tava um Correndo. pouco ansiosa, Ô, então... Ô, Michael, você de óculos, você ficou muito Que psicólogo, muito hein, lindo, mano? né? Fala, gente, olha. Ficou muito. Você seria atendido por mim? Coloca nos comentários, por favor. O cara precisa de atendimento, tá querendo atender os outros. Luizão, fala sobre Vamos esse lá. quarto bloco. O que acontece? Vou ficar cego aqui. Primeiro, eu vou expor a dúvida que nós criamos essa semana sobre um assunto que é testes para você. Testes que existem para você fazer esses testes na internet e ver se você precisa procurar uma ajuda profissional. Isso aí. Isso é válido? Dan, dan, dan. Então, tudo vai depender do site, do teste, de que maneira, né? Porque testes na internet tem uma infinidade deles, né? Certo. Que trazem as características das pessoas, eles dão ali um panorama, né? Muito superficial, que isso fique muito claro, é tudo muito superficial. Então, eles vão te dar, assim, uma ideia de como você é, de algumas características. Mas, se você precisa ir ao profissional ou não, fica difícil a gente abrir e generalizar. Até porque a internet Tem de tudo. tem de Tipo tudo. assim, Por exemplo, fala aí, Michael. eles perguntam se você já tomou banho hoje, aí fala, não, doido. Ah, não. Assim, Não pode ser assim. Não, não. Mas o que acontece? Conta. Eu estava na internet, Vagando, olhando algumas andando. coisas, Isso aí. e eu vi um teste que estava no G1,
E aí, como é né? Você olha e fala, pô, vamos ver o que essa página está falando. É um teste que é feito, que eu não sei se por conta das pessoas está muito na internet, mas vamos procurar esses doidos que estavam espalhados por aí. Vamos E aí, juntar tudo. eles liberaram tinha um link para você fazer um teste que é da OMS, que é um teste que é para você, do jeito que você falou, bem superficial, mas que te mostra assim, bom, pode ser um momento ou pode ser que seja a vida toda que você tem esses problemas aí que demonstra, mas o ideal é procurar um profissional. E aí eu fiz esses testes. O Michael fez. Só que eu esqueci o resultado. Só que ele esqueceu. Ah, tá. Do resultado. Porque ele é muito... É Você que vê, ele lembra bem das coisas, Uhum. então eu acho que, né? É. Eu não preciso nem falar mais nada, né? Mas eu fiz o teste, eu fiz. E aí, o que tava falando nele? Foi bem difícil, mas eu não lembro. É um caso Mas de eu já se fiz. pensar de buscar um profissional, né? E eu fiz o teste, Vamos lá, vamos ver. e assim, o Juca Deu fez, doido. o Gustavo fez, todo mundo Tudo fez. doido. Todo mundo fez. E, Só eu que sou normal, né? Óbvio. e assim, não deu nada, né, pro pessoal. Mas o meu, ele fala pra mim que eu tenho que procurar, assim, o teste seria, nesse caso, teste específico, que é o que a gente vai falar agora um pouquinho, eu já tinha até te falado sobre isso, que era sobre o TDAH. O TDAH. Transtorno E aí de você falou, déficit, meu, atenção esse e negócio é hiperatividade. muito complexo, mas dá pra gente dar uma pincelada. E foi esse teste, esse aqui é o do Gustavo, e foi esse teste que a gente fez e que deu esse resultado, né, que ele... E deu que eu não tenho nada, porque Atingiu eu a sou muito pontuação lindo. mínima para que possa ser considerado diagnóstico de déficit de atenção. Isso, aí depois tem o segundo, que... Ó lá. Diagnóstico de hiperatividade. Consulte um neurologista, tá. E, Você é imperativo, cara. Você... então, o meu teste... Ó, entra aí, fiz- Juca, com a camisa de força, vem. O que eles fazem? Eles te dão primeiro um teste pra você ver uma parte, depois se você, pô, foi ruinzão aqui, tem a segunda Tem a parte, segunda. aí, poxa, vai lá. E aí eu fui pesquisar sobre esse transtorno e eu me encontrei num monte de situações ali principalmente, talvez não a hiperatividade física, que às vezes acontece, mas não tanto, mas a hiperatividade mental. A cabeça a milhão, durmo mal, acordo pior, sonho demais, pensamentos assim. E o tal do... Quando eu analisei um pouco mais pessoas falando sobre isso, eu encontrei uns vídeos aí de um rapaz aí que tem o transtorno, e ele fala muito sobre que, cara, não é ser esquecido. O negócio não é que você não viu, ou que você... É porque você tem um hiperfoco em outra coisa, e o transtorno, ele fala mais sobre um hiperfoco em algo, e por isso você não vê o resto em volta, do que somente esquecer, que nem o Michael fez. E aí eu quero que você fale um pouco sobre isso daí, pra gente poder continuar o assunto. Ele Doido. quer analisar o que deu no teste dele, vocês entenderam, né, gente? Doido mesmo. Né? A gente trouxe uma psicóloga e não ia perder essa oportunidade. Apesar que no começo ela falou, já conheço vocês, já sei que Já vocês não têm posso problema. analisar. Já vai lá falar com a minha amiga. Toma um amiga, remedinho. porque eu não posso Tá, tratar já você. Então, independente do transtorno, seja lá o TDAH ou qualquer outro transtorno, transtorno de pânico, depressão, esquizofrenia, enfim, há uma infinidade que tem, né, de transtornos, o próprio autismo. Independente do transtorno, o meu modo... Por que eu vou falar o meu modo de perceber e interpretar? Porque a psicologia, ela é muito plural, tá? Então, tem diversas abordagens que o psicólogo aprende na universidade e ele escolhe uma linha de pensamento para trabalhar,
Tá? Por isso que os psicólogos são tão diferentes uns dos outros, porque existem linhas de pensamento que acabam ajudando e são a base que a gente se encontra para que a gente consiga ajudar o paciente, tá? Então, dentro da minha base, dentro da minha linha, né, que a gente chama, que a minha linha nem chama de abordagem, chama-se de método, que chama-se Daseins-Análise, tá? O que é Daseins-Análise? Então, eu vou explicar para vocês. Esse termo é um termo alemão. Dasein vem de existir e análise. Então, a análise do existir. Essa é a base do meu pensamento, para ficar mais claro. Então, como que eu vejo isso? Quando você vai olhar um site e você vê determinadas características e você se encontra muito naquilo, são dados generalizados, são sempre estatísticas que são olhadas e aquilo vai te dar um panorama olhando a população geral, olhando de uma forma generalizada. Como eu vejo, eu não vejo o ser humano de maneira generalizada, eu vejo ele no singular. Então, toda pessoa que tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade tem os mesmos sintomas, as mesmas características, o mesmo modo de ser? Não. Ela pode ter sintomas parecidos, mas na hora que você vai cuidar daquela pessoa, ou seja, existe uma pessoa antes do transtorno. Então, o modo que aquela pessoa lida com o diagnóstico, com o transtorno, é que vai dizer como que ela deve tratar aquela dificuldade. Por isso, quando você vai ao psiquiatra, exemplo, algumas pessoas tomam medicações X, outras tomam Y. Por isso que algumas pessoas se dão melhor em terapias cognitivos comportamentais, que a gente chama de TCC, que é uma outra linha, outras vão em psicólogos, tem a linha da psicanálise, e outras vão na minha linha, por exemplo, que é a Daseins-Análise, porque cada um vai se encontrar e se identificar com aquele trabalho, com aquela medicação específica. Né? Quantas vezes a gente não viu casos da própria medicina que o mesmo remédio que para uma pessoa funciona e para outra pessoa não funciona? Sim. Então, o ser humano ele é singular, ele não é plural. E a medicina trabalha com pluralidade, com generalização. E quando você vai olhar na internet, não tem como eles colocarem um site, um link, um teste que busque essa singularidade. Ele vai olhar na generalização. Então cancelem todos os testes. Isso aí, cancela. É isso que a gente quer tirar de você. Assim, É pra cancelar os testes, hein, gente? Não, Tira pelo tudo. amor de Deus. Se você fez um teste e tá errado, O que eu entendi foi que... que é a pessoa, qualquer uma delas, desde o início que a Adriana tá batendo muito nesse ponto, que qualquer uma delas, em qualquer fase da vida, em qualquer momento que ela esteja passando, ela precisa de uma terapia. Isso aí. Exatamente. Mas dentro desse momento, aí você e os outros profissionais vão analisar se realmente se trata de um transtorno ou se é algo momentâneo. Ou se é uma característica da pessoa que a gente vai trabalhando e isso tende a diminuir e aquela fase está potencializando aquela característica, aquela fase que a pessoa está vivendo, né? Isso pode vir a melhorar. Ou ainda toma a medicação por aquele período que parece sim ser um TDAH, mas depois fazendo a terapia dá para fazer o desmame da medicação e nem sempre é um TDAH. Naquele momento parece, mas nem sempre é. Quantos diagnósticos eu já tive no consultório da criança, por exemplo, tem 5 anos de idade, ser diagnosticada de um modo e depois aos 12 retirar o diagnóstico, ora não era bem isso, né? Era outra coisa, que era parecido, mas não é bem por aí. Então, aí é analisando cada caso. Eu vi muitas as pessoas falando que nesse tipo de transtorno, nesse caso em específico, não tem muitos profissionais especialistas nessa área. É verdade? Então, quando você
olha a psicologia com o mesmo olhar da medicina, você vai chegar a essa conclusão de que não tem especialista. Sim. Mas, dentro do meu olhar singular e que não trabalho com a generalização e que eu vou olhar cada ser humano, cada modo de ser de forma que ele me traz, não existe especialidade. A mente, os pensamentos, o modo de ser, a profundidade do ser humano, a existência, ela é de cada um. Então, assim, Adriana, então a pessoa ela pode modificar do transtorno ou ainda assim ser alguma coisa num momento e ser outra coisa em outro? Pode. Até porque se a psicoterapia não ajudasse, ela não seria uma ciência comprovada, ela não estaria aí para ajudar tantas pessoas e para transformar vidas como a psicoterapia transforma. Só que, uma coisa que eu brinco sempre, e que já virou meme, vocês que gostam de meme. Terapia não é miojo. Sim. Em 3 minutos não dá? Mas aqui foi 15. Não é feito de massa a terapia? A gente passou 1 hora. Porque muitas pessoas... Agora eu tô bem agora. Não, tô bem. Agora eu tô normal. Eu nem tenho mais nada. Agora eu tô normal, cara. Eu posso fazer o teste de novo que já era. Mas assim, analisando a psicóloga, ela tava mexendo a perninha assim, eu acho que você tá com um transtorno de ansiedade. Ela tava ali falando assim, pelos meus cálculos. Você tem que procurar um terapeuta. Então ele calculou em 1 minuto, gente, não foi em 3. Mas... O que eu tô querendo dizer com isso? Que não adianta, como eu já ouvi muitas vezes. Então, eu fui no psicólogo em 3 sessões e não adiantou nada. Não, gente, não vai adiantar nada. Né? A psicoterapia ela é um processo, ela é a conta-gotas, é devagarinho, até porque se fosse para ser algo impactante, você não faria psicoterapia, você faria, por exemplo, um curso de um final de semana de coaching ou em algum outro lugar, que são esses cursos de... nos coaching. PNL, não, porque tem muitos cursos de PNL sim. que as pessoas fazem uma imersão. Poxa, é legal a imersão a partir do momento que você tem acompanhamento psicoterapêutico pós a imersão. Porque a imersão ela vai tirar, vamos supor, falando a grosso modo, do tapete toda a poeira que tem na tua vida. E aí você faz o que com a poeira voando? Você tem que cuidar dessa poeira. De alguma maneira. Sim. Né? Então a psicoterapia ela não é para ser impactante, ela é para ser um processo sim devagar, a conta-gotas, justamente para a pessoa suportar tudo aquilo que ela vai perceber dela mesma, porque nem sempre é legal fazer terapia. Terapia também tem momentos que as pessoas sofrem muito em perceber como são, né? Por isso é um ato de coragem, não de fraqueza. É que eu sou assim mesmo. Não é assim que você chega, é que eu sou assim mesmo. Quando eu percebi que eu era muito lindo. Mas aí a pessoa já sabia, né? Ela só não queria confrontar, né? Ela só não queria cuidar disso. Porque é uma coisa muito fácil você falar eu sou assim e pronto. Você fecha todas as suas possibilidades de melhora quando você diz isso, né? Por exemplo, né, Maico? Eu esqueço muitas coisas. Muito. Mas muito. Aí o que eu faço? Eu tenho uma agenda, eu tenho 10 despertadores ali, eu tenho várias coisas pra me salvar. Porque senão... Se você falar um negócio pra mim, eu não anotar agora, quando eu sair ali fora, eu vou embora pra casa direto. Então, só que aí a gente não pode esquecer do mundo moderno que a gente vive hoje. Que é uma... Porque existe um contexto pra gente estar com essa memória falha, pra gente precisar de anotação, de despertador disso e daquilo, porque o mundo, ele tá dizendo pra gente o tempo todo o quê? Que a gente tem que só produzir, tá o tempo todo fazendo alguma coisa, tá o tempo todo lendo, tá o tempo todo vendo um vídeo, tá o tempo todo... Você tem que estar... de alguma forma, fazendo algo que o mundo entende como produtivo. E o ócio, ele é tão importante quanto.
A mente precisa do ócio. O ócio também pode ser criativo. Só que a gente está o tempo todo achando que a gente tem que produzir. E essa aceleração de pensamento que a gente vive no contexto do mundo atual, fica difícil dizer o que é uma mente hiperativa ou o que é simplesmente a consequência do mundo que a gente vive hoje. Nossa. Chorei. É tudo muito mais complexo. Muito. Então, gente, é o seguinte. Essa 1 hora aqui, já deu pra vocês verem e prestar atenção aqui que todo mundo precisa ir na Todo terapia. mundo é doido. Não, Né? Bom, não, mas assim, uma conclusão que eu cheguei é que não tem ninguém normal. É, E não sabemos o que é normal também. isso aí. Mas sabemos aquilo que é muito lindo. Eu. E sabemos que tem um projeto maravilhoso, Tem social, projeto. parabéns, quebra o óculos do Juca. Ele nem viu. Um projeto social maravilhoso que é o Projeto Social Existir. Por que Projeto esse nome? Social Existir. Porque como a minha abordagem vem da análise do existir e o consultório chama momento existir, né? Eu Não, quis mas por que colocar... momento existir? Só pela Porque linhagem mesmo? momento... Não só pela linha, mas eu entendo que a psicoterapia é um momento seu, são 50 minutos que você vai existir para você mesmo, que não vai ter nenhuma interferência ali, ninguém vai te chamar, o telefone não vai tocar, né? A porta não vai bater. Então, são 50 minutos de imersão com você mesmo. Então, é um momento que você vai existir. Papo, hein? Esse aí foi... Olha lá. Produção, desculpa, produção. Desculpa, produção. É. A gente estava só dando os Mas agradecimentos finais. Muito obrigado, Adriana. Isso aí, Adriana. Foi um prazer. Eu sei que vocês querem que a Adriana volte, ela vai voltar. Eu vou precisar de ajuda no meu TCC. Eu vou- E... Eu vou fazer uma consulta lá. Você vai? Vou, porque a gente tem que mostrar lá. Não adianta a gente só mostrar pro pessoal aqui. E a gente tem que mostrar lá a Mas clínica. e se falarem que eu sou muito lindo, E cara? eu posso ir lá e passar por uma consulta e gravar ela ou não? Gravar consulta? Assim, um momento só. Gravar o set E terapêutico. não vai gravar eu falando lá. Não, é que eu sou doidão mesmo. Não. O setting terapêutico, sim. Ai, que legal. Vamos, a filhote. gente vai lá, vai fazer, Isso vai aí. mostrar pra vocês como que é. E vai estar no Instagram. Isso. No E Instagram. Se você não a segue, gente né? coloca no YouTube também, mas É. o interessante Mas é, vai ser no Instagram pra promover mais ainda que as pessoas fiquem melhores. Isso, Né, Juca? menos O doidas. Juca tá assim, tipo, chega! Acabou. Eu Gente, vou ter que eu editar que esse vídeo. agradeço o convite, muito obrigada. Levar informação para as pessoas é algo muito importante para mim, que eu vejo principalmente nessa área da saúde mental, que ainda há muito preconceito. Falar do projeto para que a psicoterapia chegue ainda mais e mais na vida das pessoas foi muito importante para mim. Muito obrigada. Obrigado a você, foi maravilhoso. A Adriana era pra vir o ano passado, melhorou do estômago. Estou tratando o estresse. Olha, Juca. Ah, Juca, Boca, Luiz. para de perguntar. Meu Deus. Falei de alguém, Mas, bom. desculpa, gente. Então, melhorou? Melhorou, tô Legal. tratando. Porque Isso aí. ela vai vir outras vezes e a gente Sim. fala muito mais sobre outros assuntos. Gostou do quarto bloco? Foi Foi tranquilo? bom, foi bom. Foi possível. Foi possível. Pessoal, valeu, brigadão. Tamo junto. Pra quem Beijão. ficou, Valeu, eu sou muito lindo, né? deixa o seu like. Isso aí. Beijo, Até mais. um abraço. Tamo Juca, te amo. Coração. Os mitos. Aê. Tchau. Ah, tá fazendo coração também. Todo mundo de coração. Acabou. Acabou, meu amor.